Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar a respeito de uma formação diferente em artes, o bacharelado em disciplinar em artes. E está aqui para conversar conosco o Djalma Turler, que é bacharel em artes cênicas e em pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. É mestre em ciência da arte e doutor em letras pela Universidade Federal Fluminense. É diretor artístico e dramaturgo do Ateliê Voador Teatro. É professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia. Eu agradeço a sua presença. E vamos iniciar por uma situação inusitada, diferente, a respeito da formação ou do trabalho deste profissional. Silvio, bom dia a todas que nos ouvem. Achei a sua apresentação muito interessante, porque você falou bacharelado indisciplinar, e eu acho que é isso mesmo que a gente pode concluir ao final da nossa conversa. Um pouco como essa formação em artes tem sido feita na contramão de um modelo hegemônico de produção em arte. E Silvio, eu acho que pensando assim na sua pergunta, alguma coisa inusitada, eu acho que eu gostaria de revelar um primeiro encontro na universidade, esse instituto em que eu estou aqui dando aula, nessa sala que eu estou, inclusive estou no meu laboratório, né? A gente está desde 2009 aqui, ele nasce em 2009. Ele nasce num momento muito importante das políticas públicas para a educação num país, que foi a REUNE, né? O REUNE. E a universidade nasce, o instituto nasce nesse momento. Então, é o momento em que muitas pessoas que nunca tiveram a chance de entrar na universidade entraram, né? Pessoas da periferia, negros e negras. Então, a faculdade de verdade é povoada por uma multidão que antes não tinha esse direito. E na primeira aula de 2009, portanto, do primeiro semestre, uma aluna me espera que ela retarda um pouco a arrumar o material dela, e eu entendi que ela queria ficar para tirar alguma dúvida comigo, e quando todo mundo sai, ela fica sozinha comigo, ela pergunta quais os dias que ela deveria vir, que eram obrigatórios para ela vir, porque ela não tinha dinheiro para vir todo dia para a faculdade, porque ela era doméstica. Então, essa mulher negra, empregada doméstica, que faz essa pergunta num curso à noite, um curso noturno, ele é tarde e noite, mas esse era noturno, mostrou muito para mim, que vinha do Rio de Janeiro, de um curso de letras feminino e branco, que havia naquela pergunta um marco de um novo momento da universidade pública no Brasil. Então, eu delego ao bacharelado interdisciplinar, aos bacharelados interdisciplinares. Aqui nós temos 4, né? Saúde, Humanidades, Ciência, Tecnologia e Artes, um marco muito importante na universidade pública brasileira. Sem dúvida nenhuma, e uma proposta diferente, né? Infelizmente, esse governo que está terminando, espero eu, estamos em setembro de 2022, a uma semana da eleição, eu espero que ele saia, que se fortaleça novamente as políticas públicas que foram eliminadas ou reduzidas, né? Então, o que é exatamente esta formação interdisciplinar em artes? O que é diferente nisso? Silvio, é importante dizer que a interdisciplinaridade ela é um fenômeno que acontece no mundo todo, né? As principais universidades da Europa, dos Estados Unidos, trabalham sob esse viés. A gente chegou à conclusão, chega-se à conclusão, a ciência chega à conclusão de que alguns fenômenos contemporâneos, ditos complexos, né, sob uma perspectiva assim, do Morin, de que a sociedade contemporânea tem oferecido para a gente complexidade nas suas análises, a ciência se viu muito impossibilitada de enxergar esses fenômenos por um único olhar. Pensando nas grandes áreas, né, científicas no Brasil, pela CAPES ou pelo CNPq, não dava mais para concentrar um fenômeno só nas áreas das ciências humanas, né? Se é que um dia a gente pôde entender que um fenômeno
da ciência humana seria resolvido ou entendido por apenas uma das áreas. Então, a interdisciplinaridade, ela entende isso, ela nasce desse entendimento da sociedade complexa e diz que não é possível mais, de forma monorracial, monodisciplinar, entender um fenômeno. Então, é preciso criar diálogos, é preciso fazer empréstimos, é preciso colocar na encruzilhada o conhecimento e pegar emprestado, por exemplo, metodologias, epistemologias, objetivos, conjuntos teóricos de outras áreas para analisar aquele fenômeno social complexo. Então, dessa maneira macro, a interdisciplinaridade, ela penetra, atravessa as artes, mostrando para o artista, a informação, que ele precisa, além de uma formação técnica, pensar além disso. Ou seja, ele precisa fazer cruzamentos, diálogos com outras ciências sociais e humanas, mas também com outras ciências, inclusive as exatas. Então, é nesse sentido que nasce esse curso interdisciplinar em artes. Certo. Então, a pessoa interessada em artes plásticas ou artes visuais, né, como hoje é mais chamado, que mais cinema, teatro, dança, arte, bom, já falamos arte plástica. Qual é a diferença desta formação nesse curso? Esse curso do bacharelado, Silvio, ele é de 3 anos e ele é rizomático, né? Ou seja, ele convida o estudante a fazer um roteiro acadêmico de experiências nos outros centros, nas outras unidades, nos outros cursos, para buscar essa liberdade, né? O curso é rizomático nesse sentido, ele não é linear, ele não é arbóreo. E ele, durante 3 anos, ele vai oferecer ao estudante algumas disciplinas obrigatórias, como estudos sobre a contemporaneidade, ação artística, que são obrigatórias, vai dar ao estudante a importância do sujeito contemporâneo. Ele, nas artes, nas humanidades, na saúde, na ciência e na tecnologia. E aí, durante esses 3 anos, portanto, é uma formação ampla, é um processo formativo amplo, crítico, contemporâneo e rizomático, como estou dizendo. Ele vai poder experimentar coisas das artes plásticas, das artes cênicas, do cinema. Inclusive, o curso de cinema da UFBA, a única entrada dele é pelo bacharelado interdisciplinar. Então, ele faz 3 anos de formação interdisciplinar, buscando essa relação crítica e rizomática, criativa, porque à medida em que você aproxima outras áreas, né, de um objetivo comum, de um conjunto teórico comum, você acaba criando uma relação criativa com a ciência. E depois de 3 anos, ele é formado em bacharelado interdisciplinar e pode, caso queira, entrar para um curso linear. Então, se ele experimentou artes plásticas, experimentou cinema, experimentou teatro, ele pode, de repente, ali escolher. Não, eu quero aproveitar esse conhecimento interdisciplinar e fazer um curso linear, o que nós chamamos aqui de CPL, né, um curso de progressão linear, nas artes cênicas, por exemplo. Eu vou fazer direção teatral ou vou fazer interpretação, depois de ter tido esses 3 anos de formação interdisciplinar, em que ele foi convidado a experimentar muitas áreas do conhecimento, aproximar conhecimentos, objetivos e teorias de outras áreas. Mas ele então, já pode... Diga. Quer terminar? Não, então ele teria, em 3 anos, o diploma universitário de bacharel interdisciplinar em artes, e depois, esse é o projeto, né, que nós desenvolvemos em 2008, 20% das vagas da Universidade Federal da Bahia são destinadas a esses bacharelados. Então, ele termina um ciclo de 3 anos, ele opta, por exemplo, para artes cênicas. Então, automaticamente, ele ingressa num outro curso universitário, que é o da escolha dele. Já tendo o diploma de bacharel, ele, então, ingressa no outro curso. Ele pode aproveitar componentes, né, disciplinas feitas nesse primeiro curso, o que pode eliminar o tempo de duração desse segundo curso na universidade. Então, ao final dessa segunda formação, ele teria 2 diplomas. Isso é um caminho possível, Silvio, não é único,
Outros caminhos possíveis são, evidentemente, a pós-graduação, já que ele é um graduado em bacharelado interdisciplinar, ele pode fazer a pós-graduação. Esse tem sido um caminho muito comum dos nossos alunos, e outros já entram no mercado de trabalho por conta dessa possibilidade criativa, potentemente criativa, que o bacharelado oferece para os alunos. Então, é uma formação muito crítica e muito criativa, que coloca muitas vezes os alunos já no mercado de trabalho desde o final dessa primeira graduação. Esta formação linear, você falou depois do bacharelado, de 3 anos, é como os outros cursos, em geral, 2 anos para terminar a outra graduação? Os cursos normalmente são de 4 anos. Aí depende um pouco do que ele vai conseguir liberar, né, de disciplinas que ele já cursou. Então, o curso quase sempre é de 4 anos, e aí ele vai poder fazer em menos, dependendo do número de disciplinas que ele conseguir descontar desse novo curso. Mas, como você já falou, ele já pode partir para o trabalho, né? Ele pode. Você falou as principais dimensões: artes plásticas, cinema. Aqui nós temos arquitetura também pode, ele pode também psicologia, ele pode também arquitetura, psicologia, aí tem a EBA, letras, artes cênicas, música, são os nossos cursos de artes. Então ele pode fazer essa formação linear ou pode partir direto para o trabalho. Quem são os alunos que procuram este curso? Eles já têm algum trabalho em arte ou não? Como é que você vê isso? Silvio, é um público bastante variado. Para você ter uma ideia da variedade, há profissionais do mercado, que já estão no mercado de trabalho, seja das artes cênicas, das músicas, ou da música ou das artes plásticas, que entram no bacharelado para essa formação interdisciplinar. Então, esse é um público muito interessante que tem entrado no BI nesses 13 anos de existência. Quer dizer, daqui a pouco você fala, Luiz, quer dizer, eles já são artistas, já estão no mercado, eles buscam uma graduação, porque um artista não precisa de uma graduação, né? Eles buscam uma graduação, bacharelado, para reforçar, para melhorar, para teorizar. É isso? Esse é um público. Isso é parte do público, né? Eu digo que uma fatia do público é essa, mas também tem uma fatia que é a fatia que vem do ensino médio. Que vem do ensino médio e que está ali naquela dúvida, não sabe exatamente qual é o... Porque eu dei aula há muitos anos para o ensino médio, né, Silvio? Eu dei aula há 16 anos para o ensino médio, e às vezes os alunos precisam definir a carreira deles com 14 anos de idade. Porque no ensino médio, na época que eu dava aula, pelo menos, eles faziam no contraturno disciplinas que iam ajudar, né, na opção da carreira. Então, quem escolhia a área exatas ia fazer no contraturno disciplinas de exatas, quem ia optar por humanas, no contraturno ia fazer humanas. E eu imagino, aos 14 anos de idade, você já deveria ter uma ideia do que você quereria ser profissionalmente, né? O que eu acho um erro, assim, porque isso pode mudar muito. De alguma forma, o bacharelado, ele ajuda as pessoas a entenderem isso, já que ele é rizomático. Então, ele tem um número reduzido de disciplinas obrigatórias e um grande número de disciplinas optativas que ele pode fazer, que ele é obrigado a fazer, inclusive, em outras áreas de conhecimento, inclusive humanas e exatas. Então, desse caldeirão que ele vai experimentar ao longo de 3 anos, é que pode sair desejos incontidos, né, que ele não conhecia. Então, é muito comum, eu não quero puxar a brasa para as artes, mas é muito comum que alguém que entrou no bacharelado de humanidades, que tem que fazer uma disciplina de artes, se encante pela arte e desista do direito, por exemplo, e vai fazer artes. Menos comum é aluno de artes que queira fazer outra coisa. Mas esse despertar de desejos e de interesses é muito próprio do nosso projeto, que revela para eles a universidade, que muitas vezes é desconhecida, né? O público do ensino médio muitas vezes desconhece a universidade, a materialidade dela, né? E, portanto, quando chegam aqui, ficam surpresos com essa liberdade que o bacharelado oferece a ele.
Então, você sabe que a nova lei do ensino médio vem na contramão disso, né? Quer dizer, com uma terminologia mais atualizada, volta humanas atas biológicas, né? Aquela coisa mais o personalizante, né? Que é um retrocesso, algo que o novo governo tem que retomar e repensar. Então, ele faz essas matérias optativas na unidade, na sociologia, isso, nas ciências sociais. Ele faz no cinema, ou isto é tudo concentrado num prédio onde as pessoas... Está errado o prédio, né? Numa unidade as pessoas vêm da aula. Ele pode fazer, Silvio, a gente oferece o próprio conjunto de professores do IAC, porque o IAC tem conjunto de professores exclusivos. Nós oferecemos optativas, mas ele também pode... As unidades da UFBA, elas devem oferecer 10% da sua oferta deve ser para o bacharelado. Então, todas as unidades da UFBA oferecem disciplinas para a gente. Então, a gente está localizado no campus de Ondina, que é onde se situa a maior parte dos cursos da UFBA. Então, aqui ele pode fazer nos nossos vizinhos mais próximos, como letras, artes cênicas, biologia, química, mas ele sobe que vai para um bairro próximo, que por dentro da própria universidade ele sobe umas escadinhas, chega na federação ele pode ter as aulas das engenharias, da arquitetura, e ele pode também ir para um outro bairro mais vizinho, no Canela, que tem as aulas de Belas Artes e Música. E tudo isso é feito através de um ônibus que nós temos aqui chamado Busufba. Então ele não gasta dinheiro para isso. Ele entra no ônibus e esse ônibus deixa ele na unidade que ele escolheu para fazer essa disciplina optativa. Então as chances são muito grandes deles experimentarem a universidade. Agora, tem um fato que é importante frisar. Algumas pessoas... Você falou do ensino médio. O ensino médio não encoraja a experiência. O ensino médio é muito tradicional, é limitador, ele é castrador, ele não incentiva o desafio, a viagem, o erro. Então, quando chega no bacharelado, o aluno ele demora a entender que ele é o sujeito protagônico do seu curso superior, que ele pode escolher coisas que ele nunca antes havia imaginado que pudesse fazer. Então ele começa pequenininho, ele começa fazendo aquilo que é mais previsível, aquilo que está mais dentro de uma pseudo escolha profissional. E a gente incentiva o tempo todo a sair desse conforto, dessa zona de conforto, vai experimentar outra coisa, vai se desafiar. E acho que é isso que se torna revelador nos alunos que enfrentam o desafio do bacharelado, né? Que é essa ocupação criativa da universidade. Isso eu não perguntei para os outros bacharelados interdisciplinares, mas você próprio está falando, eu imagino que seja difícil escolher. Escolher sempre é difícil, como eu trabalho com orientação profissional. Ele tem um orientador que ajuda ele a pensar essas questões? Existe essa figura dentro da formação dele? Sim, existe, Silvio. A gente tem aqui, dentro do projeto pedagógico do bacharelado interdisciplinar, existe essa figura do orientador acadêmico que somos nós, né, os professores, que somos assessorados por um conjunto pedagógico, por uma equipe pedagógica que nos ajuda, que colabora com a gente na orientação desse estudante, que, como eu disse, é pouco acostumado a se desafiar. Então, é por isso que quando você falou que o bacharelado indisciplinar, eu achei curiosa essa falha linguística, porque a gente acaba mesmo sendo indisciplinado ou incentivando a indisciplina nesse sentido, né? De que você não tem um organograma fixo para seguir. Esse organograma é você quem cria, e se você não foi feliz nessa escolha, paciência, ela te serviu para alguma coisa, te deu um novo ponto de vista sobre sobre a sociedade, sobre a formação. Os nossos egressos, Silvio, a pesquisa, nós temos aqui no IAC um curso de pós-graduação que chama Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade. Alguns mestres, ela agora ganhou nota 4 na CAPES, vai poder propor doutorado
já nesse final de ano, mas os mestres que vêm se formando, alguns deles têm feito pesquisas acadêmicas sobre os egressos do UBI, e eles são muito bem cotados, muito bem recebidos nas outras unidades, porque essa formação interdisciplinar torna esse estudante muito crítico com a sua formação, muito crítico com o seu papel na sociedade. Eu acho importante frisar que a interdisciplinaridade ela tem um papel social importante. A gente pensa, seja na graduação, seja na pós-graduação, o nosso papel de tornar a sociedade melhor é um objetivo que atravessa tanto a graduação quanto a pós-graduação, e eles chegam nos cursos lineares ou na pós-graduação com isso bastante solidificado, né, da consciência do seu papel na transformação social. Nós estamos vendo aí uma série de fotografias chamado Despelo, né? Explica um pouco o que a gente está vendo aí, o que isso tem a ver com o bacharelado interdisciplinar. Eu escolhi esse exemplo, Silvio, porque ele é um exercício final de disciplina, de Ação Artística 2, em que os alunos passam por um processo teórico e prático de produção em artes. Então, a gente discutiu algumas questões durante o semestre, como, por exemplo, esse projeto que vocês estão vendo aí nasce a partir de um livro, da leitura de um livro chamado Monólogos da Vagina, que foi um livro traduzido no Brasil, montado pelo Miguel Falabella no teatro, com um grande sucesso, mas é um livro que, na sua origem, ele é radicalmente importante no empoderamento da mulher. Então, foi um curso que nós demos em que essas questões do feminino eram discutidas, e esse livro que eu falei agora, do Monólogos da Vagina, ele tem uma passagem que é muito significativa, né, que fala sobre depilação. De que a depilação, uma frase da Eve, que é a autora, diz assim: quem não gosta de pelo não gosta de vagina, né? É o texto. Então, a gente pensou sobre esse processo de depilação, que é quase que exclusivamente das mulheres, como um papel subserviente, né? E aí, as alunas do curso começaram a falar sobre isso, de como isso acontece mesmo. A gente leu um livro da Rosemarie Muraro, uma feminista importante dos anos 70, que falava sobre isso, né? Sobre o medo de parecer que se não depilar não fica limpa, pode o marido não gostar. Então, a gente começou a pensar sobre esse processo, como afeta os gêneros, a relação de gêneros. E aí os homens se colocando nisso. Quer dizer, esse aluno que fez esse projeto, ele é esse protagonista masculino que se submete a um processo que a sociedade incute, provoca apenas nos corpos femininos. Então, ele se coloca nesse lugar, no lugar da mulher, nesse processo de depilação, para experimentar uma sensação, que é essa sensação da submissão, para agradar a outra pessoa. É uma série de fotografias que foi feita aqui na universidade, ao lado aqui do nosso laboratório, cujo resultado é muito eficiente, porque ele dá conta de traduzir em imagens uma série de discussões complexas, teóricas, sobre as questões de gênero na sociedade. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de compartilhar com vocês, porque é um trabalho coletivo, né? Esse aluno que está aí é o Matheus, e tem um conjunto de outras pessoas, mais 6 ou 7, que fizeram a parte desse processo, desde a sua gestação, o pensamento crítico, a elaboração de planos, a escolha do material, a fotografia, a cor, a produção, né? Então, é um trabalho que a gente tem muito orgulho de dizer que é fruto do bacharelado interdisciplinar em artes. Como você falou aí, não é só teórico, ele vai para, né, o exercício, a prática, a oficina, que é muito interessante, né? Isso. E aí, seus alunos vão fazer uma outra formação. Vão para o mestrado, doutorado também? Direto? Sim, alguns deles não querem a linearidade, porque acham que o lugar dele é mesmo o cruzamento, a encruzilhada, que não seria nem nas artes plásticas ou nem nas artes cênicas.
que a produção artística dele estaria mesmo na encruzilhada. Então, ele aqui permanece e vem fazer com a gente a sua formação já no estrito senso, no mestrado. A gente tem um mestrado aqui que chama Mestrado em Cultura e Sociedade. São 3 linhas de pesquisa e temos uma linha de pesquisa em artes que recebe boa parte desses alunos oriundos dos bacharelados. E a ideia... A disciplinaridade, acho importante frisar isso, a disciplinaridade não é o objetivo do BI. Ele pode ir para a área disciplinar, se assim desejar, mas ele pode não ir e permanecer na encruzilhada, como eu costumo dizer. Eu tenho chamado a interdisciplinaridade de encruzilhada, né? Porque eu acho que é nesse lugar que a gente consegue respiro para fugir inclusive dessa posição monorracial. Não que ela não seja importante, né? Mas acho que a gente tem um tempo em que exige diálogos potentes. E esses que fazem mestrado doutorado vão partir para a carreira acadêmica, é isso? Ou pretendem partir para a carreira acadêmica? Não apenas, eles vão ser artistas interdisciplinares, eles vão encontrar os seus laboratórios, os seus parceiros, eles vão fazer editais de cultura, eles vão para os seus ateliês, eles começam a criar a sua vida artística, que nessa encruzilhada vai oferecer um artista diferente, um artista inovador, um artista criativo, que vai produzir a sua arte, isso independente da academia. Ele vai ser um artista que vai, como mesmo artista que se forma no linear, né, Silvio? O ator que se forma na escola de teatro, o músico que se forma na escola de teatro, ele não efetivamente vai buscar uma carreira acadêmica, ele vai tocar, ele vai atuar, vai buscar um grupo de teatro, uma companhia, vai fazer testes, vai produzir os seus próprios trabalhos. Os nossos alunos também, assim que terminam o bacharelado, eles são sujeitos profissionais que vão buscar a produção artística nessa encruzilhada interdisciplinar. E o acesso ao curso, a seleção, é pelo SISU, é isso? Pelo SISU. Ou tem SISU. Outro? Tem alguma prova? Unicamente pelo SISU. O que faz com que a gente receba... Bom, Salvador, não sei se você conhece, Silvio, Salvador é uma cidade muito acolhedora e muito convidativa, né? Então, a gente tem recebido alunos de diversas partes do país. O SISU foi muito importante também para isso, né? Para misturar as pessoas. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.